Autoestima. Tudo gira ao redor de autoestima. Resumidamente, segundo o Wikipedia, autoestima é a avaliação subjetiva que o indivíduo faz sobre si mesmo, como sendo positiva ou negativa em algum grau. Eu gosto de pensar nessa palavra avaliação, porque a gente fica se autoavaliando o tempo todo. Só que quando a gente está falando de autoavaliação, eu tenho certeza que a gente pesa um pouco demais a mão. E com certeza isso acaba afetando a nossa autoestima e também a forma como nós nos enxergamos. E olha, quantas vezes no seu cotidiano eu ou você não atingimos as expectativas, falhamos e não conseguimos entregar alguma coisa no prazo, fracassamos, erramos feio, coisas que são normais, que você sabe que acontece com todo mundo. Mas quando é com você, você não se perdoa. Quando pega no nosso ponto fraco, dói. E aí alguns pensamentos acabam tomando conta da nossa cabeça. Será que eu devo desistir? Será que esse trabalho é pra mim? Será que eu sou bom o suficiente? Será que eu nasci pra isso? E aí acaba acontecendo uma crise generalizada de autoimagem, de autocredibilidade. E você não se banca mais. E quem não se banca, muitas vezes nem tenta mais fazer as coisas, de tanta frustração que já acumulou. Conhece alguém assim? Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Para tudo que a gente for fazer aqui, a gente vai escrever bastante, rabiscar, montar tabelas, escrever um diário. E tudo isso vai servir como material aqui para esse nosso caminho. Vai ser como um diário de bordo. Então olha só, para a gente sair desse buraco de autocrítica exagerada, vamos rabiscar então a nossa primeira listinha. De um lado, nós vamos marcar as nossas habilidades, as nossas virtudes. E do outro lado a gente vai colocar, vamos por assim, os nossos pontos a melhorar, para ficar mais positivo. Do lado dos pontos positivos, vamos colocar assim: tenho capacidade de me relacionar com as pessoas? Sim, eu tenho um bom relacionamento interpessoal. Me comunico bem? Sim, me comunico. Sou criativo? Sou criativo. Gosto por aprender? E assim por diante. Você pode continuar aí a sua lista com infinitos itens. Nos pontos a melhorar, nós podemos colocar, falta de foco, irritabilidade, desistir fácil, perfeccionismo exagerado. Enfim, cada um vai montar aí a sua lista de acordo com seus pontos fracos e fortes. E agora que as coisas começam a ficar interessantes, porque a gente vai pegar essa lista e vai transformar ela em uma tabela. Para cada um desses tópicos, a gente vai dar uma pontuação de 0 a 100 pontos. Vamos chamar essa tabela de superpoderes? Fica mais positivo, né? Então, vai ficar assim. De 0 a 100, a capacidade de se relacionar com as pessoas vai marcar, 90 pontos. E agora nós escrevemos uma descrição rápida para esse superpoder. Procurar entender e respeitar o ponto de vista dos outros, saber como conversar com as pessoas, saber se integrar ao grupo, etc. Comunicação, nós podemos marcar 80 pontos. Criatividade, podemos marcar 95 pontos e assim por diante. E agora colocando aqui nessa tabela os nossos pontos a melhorar, vamos fazer o seguinte: vamos fazer com que eles se transformem num superpoder também, para ficar mais positivo, só que, claro, com uma pontuação menor. Então, daquela lista, a falta de foco vai se transformar em capacidade de foco, mas a pontuação vai ser baixa, 10 pontos. E aí, na descrição, nós podemos colocar: eu quero ter mais capacidade de concentração, organizar a rotina, definindo prioridades e determinando um tempo para cada tarefa e cumprir prazos. Falta de autocontrole pode virar inteligência emocional, com 15 pontos. Desistir fácil também vira um superpoder chamado consistência, com míseros 5 pontos. E perfeccionismo vira elasticidade, com 15 pontos. Bom, aqui obviamente já dá para perceber que os superpoderes que marcam menos pontos
são aqueles que vão precisar de mais atenção para serem desenvolvidos. A gente está chamando aqui de superpoder, mas na verdade isso se trata de forças pessoais. Com elas, a gente consegue compreender as pessoas de acordo com as suas características mais preservadas. Mas olha só, nós também não negamos que os superpoderes que precisam ser melhorados, eles nos causam dor quando nós precisamos dele no nosso dia a dia e as coisas dão errado justamente porque eles têm uma pontuação muito baixa. O que a gente precisa fazer é acolher esse sofrimento, mas sem dar muito peso para isso, porque afinal de contas, o crescimento e o desenvolvimento é um processo. E aí você pode se tratar com mais generosidade, com mais paciência, com mais serenidade, entendendo que tudo isso é um caminho e que pode levar um tempo. Por enquanto, é possível manter o foco só nos pontos positivos, nos superpoderes que pontuaram mais. São suas habilidades, são boas habilidades que já estão desenvolvidas. E agora é a sua vez de escrever a lista com seus superpoderes. Seja generoso com você, pontuando bem os seus pontos fortes, mas também sendo bastante honesto com seus superpoderes que precisam ser melhorados. Mas ainda assim, se lembra do exercício de pensar de forma positiva aqueles pontos que precisam de mais atenção. Quando você for escrever ali a descrição do seu superpoder, sempre comece a frase com eu quero, eu desejo, eu gostaria de. E a gente vai manter essas frases até que você possa aumentar a sua pontuação até o ponto em que você deseja. Com esse exercício começa uma mudança de perspectiva, com uma autocrítica um pouco mais leve e uma chama, um foguinho um pouco mais quente na autoestima. Eu tenho certeza que logo ela se incendeia. Hoje começa uma jornada muito importante. Boa sorte!